Eu falei que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Não falou nada. O sucesso de The Last of Us em 2013 se deve a muitos fatores, tamanha a excelência do trabalho da Naughty Dog, e um dos principais deles, com certeza, é a afeição que o público criou pelos dois protagonistas, o Joel, um cara durão com passado sombrio de coração fechado, e a Ellie, seu contraponto, uma garota inocente, doce, que apesar de já ter nascido num mundo devastado pelo apocalipse, de alguma forma se mantém intocada por essa ruína, sendo a personificação do que restou na humanidade aos olhos do Joel e também dos nossos, os jogadores. Logo no começo de The Last of Us 2, que saiu no ano passado, 2020, você percebe uma mudança na personagem. É como se ficasse evidente em algum lugar, mesmo sutilmente, que ela havia endurecido. E isso fica claro antes mesmo do incidente traumático que ela enfrenta, o qual a história do 2 vai girar em torno. E eu diria até mesmo antes da passagem de 4 anos no tempo, quando o Joel vai dar pra ela o violão. Ali mesmo, quando a gente não pode mais sentir a alegria, a leveza, a inocência da Ellie, a gente percebe que aquela garota que a gente se apaixonou no primeiro jogo já não existe mais. Mas então, onde foi que essa transformação aconteceu? Esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais, e aqui vamos analisar em que momento do primeiro jogo foi que a Ellie precisou abandonar a sua antiga eu e dar início à sua jornada até ela se transformar na assassina sangue frio que a gente vê aqui em The Last of Us 2. Vem comigo. Ao longo da aventura no primeiro jogo, a gente vai vendo o desenrolar da relação pai e filha que vai se estabelecendo entre os personagens, e um artifício muito usado para que as conexões entre eles sejam criadas aos poucos é a curiosidade da Ellie sobre o mundo em geral, já que ela teve pouquíssimas experiências fora das zonas de quarentena em que ela foi criada. Isso resulta em cenas muito fofas e engraçadas, ela sempre questionando o Joel sobre tudo, às vezes até trollando ele, como nessa cena aqui. Ah, por que as páginas grudam? E é assim a dinâmica entre os dois, sempre explorada ali nos intervalos de um pesadelo pro outro que eles enfrentam quando tentam chegar do ponto A ao B. E quando finalmente o Joel abraça seu destino, desistindo de deixar a Ellie sob os cuidados do Tommy, quando ele decide levar ela até os vagalumes não pela importância da missão, mas sim pra continuar perto da garota, quando tudo parece que vai dar certo, chega o inverno. Desculpa. Pronto. Terminou. E eu não me refiro só à estação, a metáfora é bem clara. Chega aqui o momento onde a Ellie vai precisar deixar o verão pra trás, a sua infância, o que restou dela no caso, o seu calor, a sua inocência, e só assim ela vai ter alguma chance contra o que estaria por vir. Meu nome é David, e esse é meu amigo James. Estamos com um grupo maior, mulheres, crianças, temos muita fome. Eu também. Mulheres e crianças, todos famintos. Bom, talvez a gente possa trocar algo por essa carne aí. Um Joel gravemente ferido, a temperatura abaixo de zero e um novo inimigo revelado, tudo agora estava nas mãos da Ellie, sozinha, sem nenhum reforço a caminho. Na fuga, o cavalo, cujo nome Kalos havia sido dado pela Ellie mesmo depois do Joel alertar que o mais sensato era não dar nomes para não se apegar ao animal, ele é atingido e morto, e aí ela é capturada em seguida e descobre que o grupo liderado pelo David praticava canibalismo. O vilão tenta criar uma dinâmica super estranha com a garota, mostrando até um fascínio por ela. Com a rejeição dela, ele fica tomado por raiva e decide cortar ela em pedaços, destino do qual ela escapa usando de muita astúcia. Começa então um confronto final entre eles, em meio a incêndio que vai se alastrando pelo estabelecimento. Essa parte toda parece inclusive uma história à parte de todo o jogo, lembra aqueles filmes de suspense da tela quente onde um homem malvado precisa ser detido por pessoas vulneráveis. E é especial.
altura, o Joel já se recuperou a ponto de conseguir ir atrás dela e chega bem no momento crítico. Eu lembro que quando eu joguei essa parte eu pensei, ok, o Joel chegou no lugar e vai dar tempo dele salvar ela. Só que não é o que acontece, a própria Ellie consegue fazer o improvável. Ela vence o David, o matando de maneira brutal, e só em seguida o Joel aparece pra conter ela. E isso faz todo sentido, afinal, como eu falei, parece uma história desligada do resto do jogo, a história do amadurecimento precoce da Ellie nessa trama que ela tava sozinha e precisava vencer o desafio com as próprias mãos pra assim concluir o arco que foi proposto. Nesse momento, o roteiro não tava trabalhando a relação pai e filha do Joel e da Ellie, por mais que a maior parte da história seja sobre isso, era sobre outra coisa. Ellie! Para! Para! Não toque em mim! Não! Enfim, depois disso chega a primavera, mas as feridas na garota são tão profundas que fica evidente que ela agora havia mudado, que é como Frodo fala no Senhor dos Anéis, como recuperar sua vida antiga quando tanta coisa aconteceu. E isso somado à última dor que ela ainda ia ter que lidar, que é o fato dela não só não poder salvar a humanidade como ela gostaria, como também saber que isso foi a causa da morte de dezenas de pessoas lá no Hospital dos Vagalumes pelas mãos do seu próprio pai, nos leva de volta ao início do segundo game, onde por mais que ainda a gente veja ela com a mesma idade ali do primeiro, a sua personalidade já tá bem diferente e um silêncio intenso e triste aflige aquele que contempla a obra, no caso, o jogador. Boa noite. E é isso, pessoal. Quem curtiu o vídeo, compartilha aí pra ajudar a gente. Nos sigam nas redes sociais, ativem o sino pra receber a notificação. Tamo junto, valeu, a gente se vê por aí.